Congregai, ó Senhor, o vosso povo disperso. É assim que nós cantamos no Salmo responsorial hoje, tirado do livro de Jeremias. Nós, nessa novena, onde a cada dia procuramos olhar sobre a Virgem Maria sobre uma ótica, ou melhor dizendo, lançar um holofote cada hora em uma direção, para assim então contemplarmos com maior profundidade essa grande riqueza, a grande obra de misericórdia de Deus para nós, que é a Virgem Maria. No dia de hoje, o tema então, o qual nós meditamos, é a Virgem Maria como mãe da unidade. Sabe, por diversas vezes na Sagrada Escritura, e aqui é uma coisa da catequese que nos ajuda muito a entender, quando nós olhamos as santas mulheres faladas ali no Antigo Testamento, nós podemos olhar naquelas santas mulheres aquilo que a Virgem Maria tem. Assim como nós olhamos, por exemplo, para os santos homens do Antigo Testamento, por exemplo, Jesus, que é o novo Davi, nós também olhamos para as santas mulheres e encontramos ali traços daquilo que seria a missão de Nossa Senhora. Olhando para elas, nós conseguimos compreender melhor, com uma certa profundidade espiritual, certos traços da Virgem Maria que muitas vezes nós não encontramos tão claros assim no Novo Testamento. E olhando para aqui o Antigo Testamento, gostaria de pegar apenas duas mulheres em específico para nós entendermos. A primeira, tirada lá do livro dos Juízes. Para quem não sabe, o livro dos Juízes, ele relata uma época onde o povo tinha recém-estabelecido lá na terra, prometida, e eles viviam ali em famílias, em clãs ali, 12 famílias ali, cada um separado pelas suas regiões. E como não tinha um governo central, às vezes acontecia deles esquecerem da lei de Deus, deles se misturarem com os povos vizinhos e deles serem invadidos. E aí Deus então suscitava, quando acontecia tal situação, suscitava no coração certa pessoa ali da região, que assumia então uma espécie de autoridade espiritual, chamando os outros irmãos para eles unidos extirparem então aquele invasor. E assim aconteceu. Por exemplo, quando nós vemos ali Gedeão, e assim também nós vemos a respeito de uma juíza, podemos dizer assim, que nem é tão falado assim, mas está lá presente, chamada Débora. Débora, chamado por Deus a então levar o povo que estava disperso. Em que sentido disperso? Cada um preocupado com os próprios afazeres, O povo mais do litoral preocupado com as plantações os pomares que lá tinham, porque lá era mais fácil plantar o pomar. O pessoal mais das regiões mais altas preocupados com os cedros e tudo mais. Cada um preocupado com seus próprios afazeres, e com isso, é claro, muitas vezes esquecia do que o outro padecia, do que a tribo vizinha, do que o seu irmão que estava do lado, no terreno do lado, sofria. E Deus então chamava. E uma dessas pessoas que ele chamou foi Débora, para que o povo que disperso estava, todos voltassem o olhar para uma única realidade, uma única necessidade. Precisamos ajudar estes nossos irmãos que moram naquela região e que estão sofrendo essa invasão. Débora então se torna um instrumento da unidade de Deus. Outra pessoa que nós notamos muito belo, isso daí, é em relação a Judite, no livro de Judite, quando o povo estava ali para ser invadido, teve todo o cerco ali na cidade. Judite então chama o povo: rezem por mim, para que o Senhor então me dê
as graças necessárias para vencer o inimigo. E o povo que estava como que barata tonta no desespero, porque já tinha sido cercada a cidade, já estavam acabando os estoques de alimento lá na cidade. O povo então se reúne em um único propósito: fazer a oração e suplicar por Judite, para que ela se torne instrumento de Deus para a libertação do povo. Quando nós olhamos essas duas realidades, nós podemos enxergar um pouquinho mais sobre qual é a missão de Nossa Senhora. Ela é a mãe da unidade. É lógico, é claro, como nós vemos no Evangelho, é Cristo a unidade. É Cristo que nos une. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E é verdade, é Cristo que nos une. Porém, assim como a estrela que brilhava no céu, os pastores, ao guiarem pela estrela, são conduzidas até uma virgem. E olhando a virgem com o menino, eles então ajoelham em adoração diante daquele grande mistério. Assim também nós, olhando os sinais de Deus, os instrumentos que Deus utiliza, podemos chegar a Cristo. Podemos chegar a essa unidade. E quem, o grande instrumento de Deus para levar-nos a Cristo, senão a própria Virgem Maria? E por isso então, nós, quando contemplamos a Virgem Maria como mãe da unidade, nós estamos dizendo que é ela que gerará essa unidade em nós, do que estava dividido, do que estava disperso. É ela que gerará essa unidade em nós. Meus queridos irmãos, isso é muito profundo, e nós devemos trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes, né? Vocês aí, casal, né, esposo e esposa, estão em situações onde um quer de um jeito e o outro quer do outro, e aí fica naquele embate e tudo mais, aquela briga, aquela rixa. Nesse momento, peguem os dois o terço e rezem, que a Virgem Maria, mãe da unidade, levarão vocês a um único caminho. Por que que há essa divisão tão grande em nós? Por que há essa cegueira tão grande em nós? Veja, nós estamos no tempo pascal aqui, nos preparando para Pentecostes, preparando então para aquela grande efusão do Espírito Santo que nós vemos no Atos dos Apóstolos. E algo muito belo que nós notamos nos Atos dos Apóstolos é como que o Espírito Santo, ele tem uma atuação viva e direta na escolha e no movimento do que cada apóstolo vai fazer. De modo que, em muitas vezes eles vão dizer assim, né? Nós decidimos, nós e o Espírito Santo. A opinião dele, a decisão dele tem muito peso. É ele quem nos guia, é ele quem nos conduz. Nós queremos então sermos guiados por este mesmo Espírito Santo, por este mesmo Deus. Queremos ser verdadeiramente o mesmo corpo. Mas para sermos o corpo de Cristo, para sermos igreja, para sermos esse verdadeiro povo de Deus, devemos todos sermos movidos por um mesmo coração. Caso contrário, veja, tem algum médico aqui? Só levanta a mão, se tiver algum médico, porque se eu fizer falar bobagem, vocês me corrigem. Mas, quando nós vemos aquela situação, por exemplo, a pessoa que tem um câncer, o que é um câncer? Um câncer, ele é uma célula que, achando que está fazendo algo bom para o corpo, na verdade está fazendo o contrário.
E ela vai multiplicando, achando que está fazendo o bom. Mas está sendo como que? Então ela está sendo um câncer. Ela vai multiplicando, e aquilo ali, ela achando estar fazendo certo, ela está fazendo errado. E ali, ela coloca em perigo todo o corpo. Cada vez, meus queridos irmãos, que nós não nos deixamos guiar por Cristo, as nossas ações, elas se tornam como que câncer. Como que câncer nas nossas comunidades, nos nossos grupos de oração. Por isso é muito importante nós estarmos em oração. Vivermos essa verdadeira unidade. Porque se o nosso coração não estiver batendo em sintonia uns com os outros e com Cristo, nós estaremos servindo de tropeço um para os outros. Há uns tempos atrás, eu assistia um testemunho de um ex-satanista, que depois se converteu e tudo mais. E este ex-satanista, não lembro agora o nome dele, ele então relatava qual que era o planejamento dele de destruir as igrejas. Ele mora nos Estados Unidos, e então ele ia lá tinha bastante igreja, né, aquelas igrejas evangélicas e tudo mais. Então, qual que era a tática que ele fazia, né? Qual que era a tática de Satanás para destruir a igreja, as comunidades, podemos dizer assim? Ele chegava lá, né? Então era a igreja, normalmente tinha lá o pastor e tudo mais, tem a família dele, né? Ele chegava lá na igreja, e aí aos pouquinhos, ia espalhando fofocas. Olha, você acredita que eu vi o pastor lá assim, assim, assado? E aí então vai lá para outro e diz, olha, você acredita que a filha do pastor estava saindo assim, desse jeito? E aí vai espalhando as fofocas aos pouquinhos, de modo que, quando chegava a ter a reunião, para decidir e tomar situações, estava tão dividida a comunidade, que ela não permanecia em pé, e os fiéis se dispersavam. Olha como é a ação de Satanás. Gerar essa dispersão. Nós devemos colocar muito bem um exame de consciência, para nós não corrermos o risco de estarmos sendo conduzidos por Deus, perdão, por Deus não, né? De estarmos sendo conduzidos por Satanás. Por isso é importante estarmos sempre em oração. Por isso é importante sempre recorrermos à Virgem Maria, porque é ela que nos levará a Cristo, é ela quem gerará em nós esta unidade. Mas vejam, para essa unidade externa acontecer na comunidade, na família, é necessário que haja antes uma unidade interna. A verdade, meus queridos irmãos, é que o nosso coração ele é disperso. O nosso coração é dividido. Nós, ao mesmo tempo que estamos aqui dando juras de amor a Deus e à Virgem Maria, quando saímos aqui e vamos para nossas casas, quantas e quantas vezes são outras vozes que nós escutamos? Quantas e quantas vezes são outras luzes que nós buscamos? O nosso coração é disperso. O nosso coração é dividido. Como queremos então gerar a unidade, se essa unidade não está em nós? Como queremos ser então apóstolos da unidade, nos lugares onde nós estejamos, se esta unidade não reina, se Cristo não reina em nós? E é por isso que estamos aqui hoje nessa Santa Missa. Queremos pedir à Virgem Maria essa unidade de coração. Ó Mãe querida, veja como o meu coração é disperso. Veja, Mãe querida, como o meu coração se volta a tantas outras realidades. Veja, Mãe querida, como que quantas e quantas vezes
Eu, perdido nas inúmeras luzes que me guiam, esqueço daquela que é a luz, que é o próprio Cristo. Por isso eu vos peço, ó Mãe, congregue, reúna este meu coração disperso. Seja a Senhora a verdadeira guia que me levará a Cristo, que me levará a ter um coração unido, um só coração, um coração puro, né? Quando a gente já estuda química, né? Tem lá substância pura, substância composta. Um coração puro, onde há apenas uma realidade, uma natureza, um único desejo, uma única meta: Cristo. Dá-me a graça, Mãe querida, de ter este coração unido, unido a teu, unido ao coração de Cristo. A Virgem Maria, meus queridos irmãos, esteve presente e conduziu conduziu os pastores para Jesus em Belém, melhor dizendo, mostrou quem era Jesus ali para os pastores em Belém. A Virgem Maria também conduziu o apóstolo São João à cruz. A Virgem Maria também conduziu os apóstolos a Pentecostes, para que o coração deles não fosse dividido, mas o coração deles habitasse um único e mesmo fogo. A Virgem Maria é a Mãe da unidade. Ela é capaz de fazer de nosso coração dividido um só coração. A primeira comunidade de Pentecostes diz lá no Atos dos Apóstolos, né? Primeira característica da comunidade era um só coração e uma só alma, porque a Virgem Maria estava lá presente. Quem dera, meus queridos irmãos, se a nossa família for assim, um só coração e uma só alma. Que os nossos grupos pastorais, movimentos forem assim. Que as nossas comunidades, capelas, paróquias forem assim. Mas para isso queremos suplicar à Virgem Maria que ela nos guie a este único caminho que é Cristo, a essa unidade de coração. Deixemos, meus queridos irmãos, que ela assuma o cetro de nossa vida. Deixamos que ela nos guie. Sejamos dóceis a essa nossa boa mãe. Nós temos a graça de estar aqui numa comunidade, né, Nossa Senhora Salete, Nossa Senhora do Carmo, né, e na paróquia Nossa Senhora da Guia. E com isso nós nos lembramos das inúmeras vezes que a Virgem Maria apareceu à humanidade. E sempre que ela aparecia, era para fazer a humanidade se lembrar do essencial. Levar os filhos a uma única direção. Também nesses tempos, é muito fácil nós nos dispersarmos. São muitas coisas para nós nos dispersarmos. Preocupações do trabalho, preocupações financeiras, preocupações com os filhos. Tantas e tantas preocupações, tantas e tantas coisas, seja a nível de cidade, seja em nível de estado, de país, de mundo, tantas e tantas coisas para nós nos dispersarmos. E muitas vezes nos encontramos como Marta. Lembremos de quem escolheu a melhor parte. Lógico que não é a Nossa Senhora que Jesus estava falando, mas nós podemos também chegar em Nossa Senhora como aquela que escolheu a melhor parte. Marta, Marta, tu te inquietas e andas agitadas com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Deixemos, meus queridos irmãos, ser guiados pela nossa tão boa mãe, para que ela faça deste nosso coração dividido um só coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.